Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, nós iniciamos mais uma apresentação da série Lideranças do Cristianismo, Confrontos e Debates. O tema: as lideranças de igrejas de Cristo no estado de Minas Gerais, no banco dos réus. Eu estive no dia 16 de dezembro, agora de 2017, em um culto de agradecimento a Deus pelos 50 anos da obra missionária aqui no estado de Minas Gerais. O culto foi realizado lá na Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro. Foram momentos agradáveis, uma comunhão muito saudável em certos aspectos, mas continuo lançando algumas perguntas que nos últimos anos eu tenho lançado. E continuo defendendo também algumas afirmações no que diz respeito à obra missionária e à unidade do povo de Deus na atualidade. A primeira afirmação que eu tenho para externar é: as lideranças de igrejas de Cristo no estado de Minas Gerais ainda não aprenderam a trabalhar de forma conjunta. Não estou dizendo que tentativas não tenham sido feitas para que isso fosse alcançado. O que eu estou dizendo é que o cenário atual mostra isso de forma muito clara. O conceito de autonomia congregacional, de independência congregacional, é um conceito que precisa ser trabalhado, precisa ser discutido de forma aberta. Nós temos, sim, um compromisso. Todas as congregações têm um compromisso entre si. Talvez você esteja se perguntando: mas isso que o irmão está falando é algo que já acontece aqui no estado de Minas Gerais. Não acontece. A unidade e a obra missionária no estado de Minas Gerais foram deixadas no segundo ou no terceiro plano. Não é questão prioritária. Ou não são questões prioritárias no contexto de igrejas de Cristo aqui no estado de Minas Gerais. Essa geração dos irmãos que hoje são os mais velhos na fé, que estão atuando aqui no estado de Minas Gerais, trabalhou de uma forma muito limitada estas ações. E por isso nós vemos a nossa realidade hoje, que é uma realidade desfavorável. Qual é a situação da unidade entre as igrejas de Cristo aqui no estado de Minas Gerais? Qual é a situação da obra missionária aqui no estado de Minas Gerais? As lideranças de igrejas de Cristo são unidas. E união, alguns vão me falar: não, mas nós participamos do Congresso Mineiro, nós participamos do IJOC, nós participamos do ENOBH. Vamos ver o nível destes eventos. Nas próximas falas, eu irei trabalhar alguns aspectos destes eventos. E vou demonstrar que deixam muito a desejar. E por que deixam muito a desejar? Pela falta de planejamento, pela falta de divulgação, pela falta
de incentivo, não há uma proposta sólida. E isso reflete na nossa realidade atual. Eu, a partir do momento que faço essa afirmação que não há uma unidade forte aqui no estado de Minas Gerais, envolvendo as igrejas de Cristo, eu me coloco à disposição para debater sobre a questão. Então, os presbíteros de igrejas de Cristo aqui no estado de Minas Gerais, que quiserem debater comigo, sintam-se à vontade. E acho que deveriam, no meu entendimento, deveriam se preocupar mais com essa questão. Infelizmente, se preocupam muito pouco com essa questão. Recentemente eu mandei uma carta para algumas congregações, a congregação em Belo Horizonte Centro, a congregação em Líbio de Melo e outras do estado de Minas Gerais. E foi lamentável. Os resultados deixaram muito a desejar. Propus ir à Igreja de Cristo de Belo Horizonte Centro para compartilhar uma palestra e também convidei-os para irem a São João del Rei. Colocaram um caminhão de areia. E isso eu falo com toda tranquilidade. Presbítero José de Almeida, presbítero Edson Fowler, tenho as trocas de correspondência, de e-mails. Colocaram um caminhão de areia. E olha que eu sou aqui o único evangelista trabalhando nessa região sul e centro-sul do estado de Minas Gerais. Nós temos aqui 2, 3 congregações, algumas mais ao sul do estado, em situação ali tanto quanto difícil. Precisando de apoio, precisando de evangelista. Então, me propus a ir a Belo Horizonte, discutir essas questões. Eu vou projetar nas próximas apresentações. E o tratamento que recebi por parte dessas lideranças foi um tratamento lamentável. Foi um tratamento de líderes que não valorizam ações que fortaleçam essa unidade. E vou além ainda. Esses líderes têm um conhecimento muito deficiente no que diz respeito a conceito de ser povo de Deus. Observa o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é ser povo de Deus, presbítero José de Almeida, presbítero Edson Fowler, demais presbíteros da Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro, presbíteros da Igreja de Cristo em Alípio de Melo, demais presbíteros do estado de Minas Gerais? O que é ser povo de Deus? Quais são as características que evidenciam que um certo grupo religioso pode ser considerado povo de Deus? Nação santa. São conceitos aí, que dizem respeito ao povo de Israel. E eles trabalhavam com responsabilidade, ações e estratégias visando o fortalecimento dessa realidade de ser povo de Deus. Eu não tenho o menor receio, e falo isso diante de presbíteros, falo isso diante de líderes aqui de igrejas de Cristo. Não valorizamos estas ações e não implementaram no passado próximo aí de mais ou menos 20 anos ações que protegessem essa unidade. E é por isso que nós estamos vendo aí uma unidade hoje, a realidade dessa unidade em situação de comprometimento. E se nós não trabalharmos, se nós
não implementarmos com urgência ações que fortaleçam essa unidade, principalmente na área de ensino. Ora, o presbítero Edson Fowler chegou a questionar o que eu ensinava, qual era o nível do meu ensinamento. Sabe por que fez essa pergunta, presbítero Edson Fowler? É porque os senhores não tomaram conhecimento da realidade aqui no estado de Minas Gerais. É lamentável que o presbítero não conheça a linha de entendimento de um evangelista de Igreja de Cristo aqui no estado de Minas Gerais. É lamentável que eu não conheça um pregador da Igreja de Cristo em Uberlândia. É lamentável que eu não conheça um pregador da Igreja de Cristo em Carlos Prates, principalmente com os meios de comunicação que nós temos à disposição. Então, são fatores que comprometem, são fatores que enfraquecem. E vários outros pontos precisam ser debatidos. E eu vou incomodar. Neste evento que teve lá em Belo Horizonte, agora, no dia 16 de dezembro, tratando sobre os 50 anos da obra missionária, teve um irmão que falou para mim assim, eu fui apenas para participar ali de forma bem discreta, mas na minha chegada o irmão deu um texto para eu ler, e num dado momento ele falou comigo o seguinte, mas não vai falar aquelas coisas que você fala lá, aquelas coisas que você fala lá no Facebook não, hein? As pessoas, irmãos, não querem que toquem na ferida. Não querem que toquem em pontos fracos. Não querem tratar dessas questões. E o que nós estamos vendo aí? Um NOBH fraco, onde já cansei de falar, não adianta fazer um evento começando no sábado e terminando no sábado à noite, porque irmãos do Rio de Janeiro terão dificuldades de vir, irmãos de São Paulo terão dificuldades de vir, irmãos do estado de Minas Gerais que moram mais distantes terão dificuldades de vir. No mínimo esse evento tem que acabar domingo depois do almoço, no mínimo, para nós participarmos ali da ceia do Senhor, do culto de adoração, que tem uma significação que dispensa comentários para o povo de Deus. Aquele momento em que nós vamos partir o pão, nós vamos participar do mesmo cálice. Já falei isso várias vezes, mas parece que entrou no ouvido. Então essa panelinha que entra ano, sai ano, trabalha, eles não mudam. Por que não mudam? Ou por falta de conhecimento, por falta de entendimento, ou por descaso. Precisamos abrir para debater sobre esses eventos. Precisamos mostrar para as lideranças de igrejas de Cristo que são eventos importantes e que contribuirão para o fortalecimento da unidade do povo de Deus. Pegue os pregadores, façam um rodízio entre os pregadores. Não sou contra pegar pregador e palestrante de fora do estado, não. Mas deem oportunidade para os palestrantes, para os pregadores de igrejas de Cristo aqui no estado de Minas Gerais, para que não aconteça, ou para que não surjam comentários como esse feito pelo presbítero Edson Fowler. Não sei o que você prega, ou seja, um teor de desconfiança. Havia nas palavras desse irmão um teor de desconfiança. Se não conhece, trabalha aqui no estado de Minas Gerais há mais de 20 anos. Se não conhece, é porque não teve atitude para conhecer. Não teve. E isso é lamentável. E se eu procurei me aproximar, dando abertura inclusive na Igreja de Cristo em São João del Rei, para que irmãos de Belo Horizonte pregassem, foi justamente para isso, para que nós nos conhecêssemos. Então estes eventos
são grandes oportunidades ali para nós conhecermos os professores, os pregadores de igrejas de Cristo. E nós temos hoje aí sites de igrejas de Cristo, tem um que foi ativado agora, www.igrejasdecristo.com. Tem diversas pregações, diversas palestras minhas já à disposição e algumas que estão sendo colocadas. Esse site foi colocado no ar justamente para evitar essa fala ou falas semelhantes a essa fala do presbítero Edson Fowler. Lamentável que nós, com os meios de comunicação que nós temos, com as facilidades de estrada que nós temos atualmente, isso aconteça. Temos também o Enjoque, que vai acontecer agora, um evento no período mais nobre do ano, voltado ali para o público jovem. Nós temos que rever isso. Tem que ser um evento voltado para o discípulo. Para o discípulo. E bem distribuído ali. O público, o jovem, o intermediário e o mais velho na fé. Mas valorizando o discípulo de forma geral. Então há muito o que se discutir dentro dessa realidade. Então fecho essa minha primeira fala afirmando mais uma vez: as lideranças de igrejas de Cristo no estado de Minas Gerais não aprenderam a trabalhar de forma conjunta. E convido aqueles que discordam da minha fala para apresentar contra-argumentos. Convido ali os irmãos de Alípio de Melo, os irmãos de Carlos Prates, os irmãos de Belo Horizonte Centro, os irmãos de Uberlândia. Convido para debater a questão. Nós temos um programa, uma mesa de debates e discussões que podemos claramente, facilmente encaixar esse tema ali para debate de forma à distância. A gente pega a fala de vários irmãos e a gente vai editar e vai encaixar essa fala ali nesse site igrejasdecristo.com. Agora, não sejamos negligentes e não sejamos covardes. Eu tenho mostrado a minha cara, eu tenho falado aqui perante uma mídia. Eu gostaria que os irmãos fossem de fato homens de Deus e debatessem. Se discordam da minha fala. E outra coisa para finalizar, outro ponto para finalizar. Eu não estou aqui atacando pessoas. Eu estou aqui atacando estratégias. É algo muito diferente. Eu falei em nome de 2 presbíteros, mas não estou atacando a pessoa desses presbíteros. Eu estou atacando a atitude no que diz respeito a ações. Então, não são pessoas que estão sendo atacadas. São atitudes que tomaram, comportamento que tomaram dentro dessa discussão relacionada à unidade e obra missionária que, no meu entendimento, prejudicam essas duas áreas, unidade e obra missionária. Então, essa é a minha fala, esse é o meu entendimento. Venho estudando essa realidade de igrejas de Cristo aqui no estado de Minas Gerais. Eu só peço uma atitude desses irmãos que me chamaram para debater, que analise o cenário, que analise de fato o que eu tenho falado, porque venho ouvindo aí alguns comentários e sempre me colocando ali como se eu estivesse atacando pessoas, como se eu estivesse atacando igrejas de Cristo. Não. E eu sei que mexer nessas questões vai incomodar, mas eu vou cumprir o trabalho de evangelista, eu vou cumprir o ministério de evangelista. Bom, nós vamos ter mais tempo para falar dessas e outras questões. Eu me coloco à disposição para esclarecimento. Então, mais uma vez aqui também incentivo as lideranças, as igrejas de Cristo, aqui no estado de Minas Gerais, especialmente, a participarem
do evento IJOC. Há discordância sobre a estrutura e sobre a forma que é discutida ali as etapas deste evento, mas nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Já estou com a inscrição praticamente, já fiz a inscrição, estou apenas na dependência de Deus para comparecer a este evento. Mas quero aqui aproveitar essa oportunidade e incentivar os irmãos. É uma grande oportunidade para nós fortalecermos a nossa unidade e fortalecermos os laços fraternais. Muito obrigado, como eu disse, me encontro à disposição para esclarecimentos pertinentes e relacionados a esta minha fala. Vamos finalizar com uma oração. Bondoso Deus e soberano Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelas nossas vidas, entregamos as lideranças de igrejas de Cristo, aqui no estado de Minas Gerais, nas tuas mãos. Nos ajuda para que nós possamos debater de forma transparente, de forma séria, a realidade da obra missionária e a realidade da unidade do teu povo aqui no estado de Minas Gerais. O reino pertence ao Senhor. Nós queremos, de fato, a unidade. Nós queremos buscar e trabalhar ações e estratégias que fortaleçam essa unidade. Ajuda a todos os discípulos, a todos os obreiros que estão trabalhando e que estão lutando por esta causa. Eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que há outros irmãos que estão batalhando e que sabem que nós temos falhado diante do Senhor nesta discussão. Nos ajuda, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos. Amém. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe.